mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, sempre com temas criminais e às terças, histórias de arrepiar a espinha no novo quadro do canal, Terças do Terror. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! O caso de hoje se passou em uma cidade do interior de São Paulo chamada Itatiba, mais especificamente em uma fazenda, gente. Uma menina de 17 anos, ela saiu em excursão com o colégio e nunca mais voltou. Esse caso é muito esquisito, cheio de reviravoltas, mas eu vou narrar aqui para vocês um compilado de várias informações que eu peguei a respeito e também, assim, fontes oficiais para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Então vamos lá. A Vitória Nataline, ela era uma garota de 17 anos, super saudável, amorosa, uma menina muito amada pela família, estudiosa. Então, assim, tinha várias virtudes. No dia 11 de setembro de 2015, o pai dela, o João Carlos Nataline, a deixou na porta da escola Waldorf Rudolf Steiner, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, que era uma escola, assim, de gente rica, uma escola que tinha reputação, tinha nome, só estudava, assim, pessoas de uma classe social bem alta, enfim, era uma escola de elite. E ela estudava lá, e essa excursão era para um trabalho que valia nota, e esse trabalho, gente, todo ano, pelo que eu pesquisei, a escola parece que fazia a mesma coisa. Então, um grupo de 34 alunos, sob a supervisão de 3 topógrafos, uma tutora e mais o professor de matemática, foram para essa fazenda que se chamava Fazenda Pereiras, que ficava então nessa cidade no interior de São Paulo, em Itatiba, que pertencia a um ex-aluno do colégio. E o propósito era ficar 7 dias ali fazendo esse trabalho, era um trabalho de topografia, então eles teriam, né, os alunos que medir a área, depois explicar isso, era um trabalho, de fato, que valia nota. Bom, então a Vitória foi, né, o pai dela deixou ela na porta da escola, ela entrou no ônibus e foi com a turma. Chegando nessa fazenda, os alunos foram divididos em trios, né, então no trio da Vitória ficou ela, um menino e uma menina. E aí eles foram fazer esses trabalhos em campo. Então, os adultos ficaram na sede da fazenda e os alunos foram para o campo, né, para a área lá que eles iriam medir, que ficava a 500 metros da sede da fazenda, então era uma distância considerável. E entre si também, eles estavam distantes. Então, um grupo ficava aqui, o outro ficava lá, o outro ficava... Então, era muito distante, assim, não era uma coisa tão próxima, porque a fazenda era bem grande. Nessa fazenda também tinham várias casas de colonos, casas de funcionários, tinha também, parece que uns operários que estavam ali próximos restaurando uma igreja. Então, assim, era de fato, gente, muito grande a fazenda, não era pequenininha não, era uma fazenda que as coisas funcionavam mesmo, tinha muita coisa. Então, além do perigo, né, de estarem ali soltos, aquele tanto de aluno no meio de outras pessoas que nem conheciam, que trabalhavam na fazenda, então, assim, não tinha 100% de certeza que eles não estariam correndo risco para deixarem eles absolutamente soltos. Reza a lenda, inclusive, que houve o consumo de substâncias ilícitas, então não sei, é uma coisa que ficou ali sendo falado entre os alunos. Bom, o fato é que os alunos estavam completamente soltos nessa fazenda, fazendo esse trabalho. Foi aí que no dia 16 de setembro de 2015, ou seja, no 5º dia que os alunos estavam na fazenda, a Vitória, ali em seu trabalho de campo, ela resolveu que ela precisava ir ao banheiro. Então ela tinha que caminhar até a sede da fazenda, né, que eram esses 500 metros. Só que, gente, ela saiu dali do campo por volta de 2h30 da tarde. Passaram-se 2 horas, né, porque o trabalho terminou, todo aquilo que os alunos estavam fazendo ali. Eles retornaram para a sede da fazenda 2 horas depois e nada da Vitória. Então eles perguntaram, gente, a Vitória não tá aqui? Não, não tá. Uai, mas onde ela tá? Não tava com vocês? Não tá. Então aí que eles foram dar fé que a menina tinha desaparecido. E aí,
iniciou-se uma busca ali entre os topógrafos, né, a tutora, todo mundo ali começou a procurar pela menina, checaram as redondezas, um pouco da mata, mas não encontraram. Quando foi por volta de 6 horas da tarde, um dos topógrafos encontrou o boné da Vitória. E isso era muito estranho, porque o boné estava como se fosse jogado em cima de uma pedra, e era um boné que quem conhecia a Vitória disse que aquilo ali tinha um valor sentimental para ela, então que ela jamais deixaria o boné para trás. O tempo foi passando, e ninguém da escola, gente, ligou para a polícia. Assim, chegou num ponto que a cozinheira da fazenda, ela tomou uma providência. Ela passou a mão no telefone, ligou para a polícia, e foi aí que a polícia foi para o local. O pai da Vitória foi avisado às 8 horas da noite pelo diretor da escola. Então, assim, já estava escuro. Quando ele conseguiu chegar no local, porque ele foi imediatamente para lá, ele chegou lá às 11 horas da noite. Então, quase que já não tinha mais nada a ser feito, estava tudo escuro, era uma mata. Ainda houve ali alguma busca, mas a verdade é que não tinha como continuar. Então, deixaram para o dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, bem cedo mesmo, um helicóptero Águia da Polícia de São Paulo encontrou um corpo na mata. Então, eles identificaram que era a Vitória Natalini. O estranho de tudo isso é que o corpo foi encontrado numa direção completamente oposta à fazenda e aos dormitórios. Então, assim, não fazia sentido. Eles acharam bem estranho mesmo, continuaram ali, né, alguma investigação, e a perícia concluiu como morte natural por causa indeterminada. E aí, gente, é óbvio que a família não aceitou. Como assim uma garota saudável, que praticava esportes, que tinha uma vida assim super regrada, se alimentava bem, dormia bem, como que do nada uma garota iria simplesmente ir a óbito por causa natural? E tinha mais um grande detalhe, o corpo dela foi encontrado como se ele tivesse, como não, né? Ele estava deitado de bruços, então barriga para baixo, e os braços, gente, estavam assim, sabe quando você deita assim para dormir? Então eles estavam cruzados sobre o rosto, de modo que aquilo indicava que ela não tinha morrido ali naquele local. O corpo parecia mais que tinha sido arrumado. E quando isso acontece, eles costumam dizer que a pessoa que fez aquilo, ela tinha algum sentimento pela vítima, ela não quis deixar a vítima de qualquer jeito. Então, arruma-se o corpo. E foi essa a impressão que passou. Mas mesmo assim, não concluiu nada. Diante de tudo isso, o pai da Vitória, o João Carlos, ele contratou então uma perícia particular. Nisso, 2 peritos refizeram, né, todo o caso ali, investigaram tudo de novo. O corpo teve que ser exumado, checado novamente, tudo investigado. E eles, na verdade, gente, eles não entenderam como que a perícia inicial chegou àquela conclusão. Porque, segundo essa perícia particular, tinham várias evidências que mostravam que aquela morte não tinha sido natural, que de fato era sim um homicídio. Coisas como, por exemplo, que eles acharam como erro da perícia inicial. O fato do corpo, quando você morre, eles explicaram que o sangue do seu corpo, ele vai para as partes baixas por conta da gravidade. E nas costas dela haviam hematomas, né? Porque se você morre e você fica numa determinada posição, o sangue vai coagular ali. Então, a impressão que dava é que ela morreu e ficou numa posição que seria com as costas para baixo e a barriga para cima, e depois foi identificado, na hora que ela foi encontrada, que ela estava de bruços. Mas isso, o próprio corpo dizia o contrário, porque se as manchas estavam nas costas, significava que ela não tinha morrido de barriga para baixo. Caso contrário, o sangue estaria depositado nessa região, e não na região das costas. Tinha também um saco plástico que estava a 2 metros da Vitória, e a perícia inicial não recolheu esse saco plástico porque disseram que não fazia parte da área do crime. E isso os peritos particulares contestaram muito, porque como que eles puderam descartar uma evidência, né, tão significativa, uma vez que foi concluído também pelos peritos particulares que a Vitória não morreu de causa natural, que ela morreu, na verdade, de asfixia mecânica com tamponamento de nariz e boca. Existia também um capim com sangue ao lado da boca da Vitória,
que a perícia também não recolheu, então não foi possível identificar se esse sangue era ou não da vítima. Um outro erro também da perícia inicial foi que eles não constataram a presença de escoriações no corpo da garota em vários lugares. Então, assim, isso significa, gente, que se tem escoriação é porque ela lutou pela vida. Houve ali, né, um momento em que ela tentou se salvar. Então, por isso, essas escoriações, esses machucados, coisa que também só foi detectada pelos peritos particulares. Outra coisa, segundo os especialistas, é que não foi constatada a fauna cadavérica, que é o quê? Quando um corpo ele fica muito tempo exposto após a morte em uma área aberta. Então, nesse caso, muitos mosquitos, muitos insetos, muitos bichos, né, vão ali se aproximando do corpo, porque é um cadáver, né? Então, um bicho, para eles não tem diferença. E aquilo ali, esse contato aberto com o meio ambiente, gera o que eles chamam de fauna cadavérica. Porém, o corpo não apresentava essa fauna cadavérica, o que significa que tinha poucas horas que ele estava naquele ambiente. Eles constataram cerca de 3 a 4 horas, o que era totalmente incompatível com o local que ela tinha morrido. Então, assim, ela jamais poderia ter morrido naquele local por conta de todas essas evidências que eu mencionei a vocês. Então, de fato, os peritos chegaram à conclusão que ela morreu em um local fechado, por asfixia mecânica, e com tudo isso que eles conseguiram apurar na nova perícia, eles conseguiram, de fato, levar o inquérito para São Paulo. O perito inicial chegou a explicar o porquê de não ter checado o corpo inteiro, porque o corpo, né, foi encontrado vestido, e eles explicaram, gente, essa questão de decoro, que é o quê? É você tirar a roupa da vítima, né, de fato, para poder checar se o corpo tem hematomas, fazer toda a perícia ali que precisa ser examinada sem a presença de roupas. Então ele disse que não fez por conta disso, porque tinha muita gente no local e ele não quis deixar a vítima numa situação exposta. Outros peritos disseram que essa questão de decoro não existe na perícia, que uma vez que você está lá como profissional, você precisa investigar tudo, porque tudo pode ser uma pista muito significativa para o caso, então que isso de fato não poderia ter acontecido. Eles poderiam, né, ter tampado ali, ter feito de alguma forma, pedir licença para as pessoas, mas enfim, que o trabalho precisava ter sido feito. O novo laudo do IML de São Paulo confirmou então o laudo que os peritos particulares tinham emitido. Então eles disseram que estava tudo ok, concordaram com tudo que eles colocaram lá, né, as novas descobertas, enfim, estava tudo lá. E aí, gente, surgem 2 suspeitos. Um, que era um colono que vivia ali, né, numa área arrendada da fazenda, e essa área, gente, foi exatamente a área aonde o corpo da Vitória foi encontrado. Então ele entrou como suspeito, foram checar, ele tinha passagens pela polícia, então era um cara que sim, tinha antecedente criminal, e anos atrás ele tinha sido envolvido em uma tentativa de estupro, parece que, né, fizeram ali um boletim contra ele. Então assim, um cara meio pesadinho. Só que ele alegou em depoimento que no dia que aconteceu tudo isso com a Vitória, ele tinha saído, né, às 2 horas da tarde para levar a esposa e a filha ao médico, mas a esposa disse que não foi bem assim não, que ele até levou, mas que ele não saiu do carro, que ele ficou no carro o tempo todo porque ele estava descalço aquele dia todo, então que ele não teve como entrar lá na clínica. E ela entrou com a filha. Nesse meio tempo, gente, enquanto ela estava em consulta, muita coisa pode ter acontecido, a gente não sabe. Teve uma testemunha protegida pela polícia, inclusive bem parecida com a Vitória, e ela contou que ela passou por uma tentativa de estupro com esse colono, mas graças a Deus ela conseguiu escapar. Mas assim, ele ficou bem em evidência ali para a polícia, mas não deu em nada. Teve também um outro suspeito, que era um tratorista que trabalhava na fazenda à época, e ele foi a última pessoa que viu a Vitória com vida. Ele viu exatamente quando ela estava indo para a sede, deu seu depoimento, mas também não ajudou em muita coisa. Enquanto eu estava estudando o caso, peritos, criminalistas, várias pessoas da área também acharam que o caso ficou muito mal investigado. Essa é a verdade, muito mal investigado. Muita coisa poderia ter sido diferente, até porque
o pai da Vitória, né, ele pagou por boa parte do trabalho que o governo não fez. Que ao contratar esses peritos particulares foi que o caso deu de fato um andamento, porque até então tinha dado como morte natural por causa indeterminada. É um absurdo, né, gente? Sua filha sai para fazer um trabalho de escola, 7 dias numa fazenda, assim, eu acho até meio muito, mas enfim, deveria ser uma coisa bem importante mesmo, e de repente ela não volta. E a escola, gente, a postura da escola foi assim, pavorosa. Eles se esquivaram de toda a culpa, disseram que os adolescentes estavam sendo monitorados, mas o fato é que eles não estavam, porque se estivessem, uma adolescente não teria desaparecido por 2 horas. Então, que monitoramento é esse? Que você fica desaparecido 2 horas e 3 topógrafos, uma tutora, um professor de matemática e mais os 2 alunos que estavam fazendo também atividade com você não deram falta. E se deram, não fizeram nada. Então, assim, é complicado. Não que, gente, você tenha que ficar, né, com uma coleira atrás dos alunos, não é isso. Mas eu acredito, eu já participei de atividades, né, extra classe e sempre teve monitoramento de todas as partes. Já fiz excursão com o colégio para outras cidades, até fora do estado, e sempre teve o acompanhamento de um adulto. Não era assim esse samba-lelê. Então ali parece que a coisa era mais corrida mesmo, eles deixavam bem soltos ali. Embora a justiça tenha confirmado a responsabilidade da escola na morte da Vitória, né, porque ela era aluna, ela estava sob a responsabilidade de pessoas da escola, funcionários da escola. Então, assim, ficou bem claro para a polícia que eles tinham sim responsabilidade, para a justiça, perdão, porém eles recorreram. Eles acham que eles não têm culpa alguma. O colégio colocou um advogado para acompanhar cada aluno que foi depor. Então é lógico, né, gente, o advogado enche eles de informações, de como tem que falar, como tem que agir no depoimento e tudo mais. Então, dotados de todas essas informações, eles foram lá depor, e é claro que foi tudo muito favorecido para a escola, e fizeram a mesma coisa, tiraram o corpo fora. Isso não foi visto com bons olhos pela família da vítima, que estava em busca de justiça e encontrar quem tinha feito aquela aberração com a filha deles. A escola não prestou solidariedade à família da vítima em nenhum momento, inclusive a irmã mais nova da Vitória estudava no mesmo colégio e assim não tiveram o menor zelo com a menina, nenhum cuidado. Isso, gente, foram relatos da própria família da Vitória, tá? Que disseram que não se sentiram amparados pelo colégio em nenhum momento. O que é muito triste, porque assim, nesse momento, tudo que a gente espera é apoio, é que as pessoas também queiram resolver o caso, mas não, é aquele negócio, né? A gente estava com ela, a atividade era da escola, tinham responsáveis para isso, mas não, eles disseram que eles não tinham culpa alguma. É complicado. Alguns alunos ainda comentaram que ela tinha usado, né, substâncias ilícitas, o que é uma inverdade, porque os laudos periciais constataram que não havia nenhuma substância no corpo dela. Então, assim, é muito difícil, porque realmente em nenhum momento parece que a escola se preocupou em resolver o caso. E a verdade é essa, gente, o que apresentou, o que ficou em evidência ali para todo mundo, foi a extrema negligência do colégio com a aluna. O pai da Vitória entrou com um pedido de indenização contra a escola e o colégio recorreu. Ele disse ainda que se as buscas tivessem iniciado mais cedo, né, se a polícia tivesse sido chamada, acionada muito antes, talvez hoje a filha dele estaria viva. Inclusive, gente, quem acionou a polícia de São Paulo foi o João Carlos. Quando ele chegou lá e viu que a polícia não tinha sido nem... A polícia de São Paulo, capital, não tinha sido nem acionada ainda. Então, assim, foi realmente deixado muito de lado. As pessoas... É aquele tal negócio, né? Lavaram as mãos. O inquérito ainda está no DHPP de São Paulo. Muita coisa corre em segredo de justiça, mas a família até hoje continua sem resposta. É muito difícil numa situação dessa, porque sim, era um espaço bem grande, era uma mata, mas precisava ter sido fechado de fato, preservado toda a área do crime, para que uma perícia fosse feita e de fato eles conseguiriam chegar, acredito eu, no verdadeiro culpado. Bom, mas é isso.
Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana, então não percam. Redes sociais, para quem quiser me seguir por lá, comenta muito aqui embaixo para engajar a gente, é de extrema importância. Dessa forma o YouTube reconhece que você gostou desse conteúdo e ajuda a divulgar o vídeo cada vez mais na plataforma. Então colaborem com o meu trabalho, por favor. E é isso. A gente se vê então num próximo vídeo.